boa tarde. Sejam todos bem-vindos, retornando aqui à nossa programação do Mega Encontro Cenepol 2022, aqui diretamente do Espaço Cenepol, onde fincamos raízes cenepoleiras no Camaro, em Uberlândia, Minas Gerais, a meca do Cenepol. E, continuando a nossa programação desse mega encontro, eu coloquei aqui o professor Fernando Garcia sentado para nivelar um pouquinho aqui a altura, né, presidente? E um prazer poder ter aqui a participação da AgroPartners, da Embrapa Geneplus conosco, e, sem dúvida nenhuma, para os criadores de Cenepol, para os selecionadores da raça Cenepol, as informações que os pesquisadores e os cientistas trazem para nós contribuem muito, não só com a evolução dos nossos criatórios, bem como também da raça Cenepol como um todo, aquela visão macro, que nós temos que ter quando somos gestores da raça no Brasil, né, presidente? É dessa forma. Tá? Então, eu vou passar a palavra aqui diretamente para o professor José Fernando Garcia, que sempre nos traz grandes novidades, principalmente quando trata-se da questão da genômica, essa grande palavra que, muitas vezes, desafia os nossos conhecimentos, porque a genômica ela trabalha exatamente numa coisa que a gente fala assim, DNA. E isso realmente nos traz assim, muita expectativa de conhecer a fundo as raízes da criação. A verdade é essa, né, presidente? Tá? As evoluções e novidades do programa de avaliação genômica na raça Cenepol, com o professor José Fernando Garcia. Muito obrigado. Depois desse introito quase teatral, né? Fica difícil, eu já fico inspirado para também fazer da mesma forma. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado. É um prazer estar aqui. Eu vou continuar um pouco a partir do que nós falamos de manhã, que foi mais pontual, mas hoje eu vou tentar falar de uma outra forma, né? Essa coisa de DNA, de ter isso como uma espécie de imagem da perfeição, do 100%, é uma coisa assim que chama muito a nossa atenção. Uma vez eu estava num evento com criadores, no caso de Nelore, bem há muito tempo, já faz mais de 10 anos, começo dessas coisas, e eu falei numa palestra desse tipo com criadores. No fim, levanta um baixinho, japonesinho, famoso Katayama, e ele fala, então quer dizer que DNA não é 100%? Aquela pergunta quebrou a minha história toda. O que ele quis me dizer com isso? Uma pessoa estudada, inteligente e tudo mais. A expectativa que a gente tem é que o DNA me diga 100%. Se aparecer uma mulher aí dizendo que tem um filho teu e fizer o DNA, você, não, como um bom advogado, não vai aceitar menos do que 100% de chance. Né? Então, essa situação, quando vem aqui para o mundo dos bovinos, da pecuária, da genômica, do catálogo, deixa a gente meio confuso. Espera um pouquinho. Então, se eu fizer o DNA lá na Neogen, muitos de vocês já fizeram, manda isso para a AgroPartners manda isso para a Embrapa faz um teste, e aí tem uma acurácia de, sei lá, 60%. Como é que é isso? Pô, mas não era 100%? Então, isso dá um certo desconforto. Então, aqui a ideia hoje é abrir essa discussão para essas coisas mesmo, levantar esse tipo de pergunta, de angústia que você pode ter, falar, pô, mas onde isso vai me levar? Bom, então eu já falei de manhã, mas repito aqui em 30 segundos, né? Eu sou membro do CDT, como veterinário e professor da Unesp, convidado na gestão passada e mantido na gestão atual, o que é muito bom, porque me dá uma perspectiva interessante da raça, dos meandros da raça. Mas eu também sou mentor da AgroPartners, que é essa empresa de consultoria que foi montada em 2016, e hoje tem 8 pessoas, que são todos bem formados. Na verdade, foram ex-alunos, a maior parte deles, né? Gente assim, de alto calibre técnico, analítico. Um deles é a Andrea, que está aqui hoje. Ontem ela fez a apresentação para os técnicos, mas hoje eu pedi o microfone. E eu vou falar um pouco do trabalho que está sendo feito aqui. Então, há 5 anos, essa empresa veio com a ideia de, acho que a associação veio com a ideia de precisar de um apoio para ajudar esse giro dessa máquina, que seria a genômica. Já tinha
a avaliação genética tradicional, feita pela Embrapa, se criou todo com esse brainstorming, né, esse toró de parpite, se criou o PMGS, que foi falado aqui, tá, é um ente vivo, e que dentro do PMGS tem alguns componentes, tem as provas, tem o serviço de registro, tem a avaliação, a geração das DEPs, agora genômicas, e tem também marcadores pontuais, aí, e que eu vou mostrar alguns e mostrar outros novos aqui. Mas ontem eu ouvi uma coisa muito interessante do nosso colega Mauri, que falou assim, registrar é uma coisa, selecionar é outra. Então, isso é importante. Eu vou contar um caso, antes de começar com os slides. Eu estava outro dia numa associação grande de criadores, que mexe com uma raça que veio da Índia, e a gente estava discutindo a questão sobre a exportação do nosso germoplasma para a Índia, de volta. Eles querem o nosso material genético, eles reconhecem que houve um avanço. E, numa reunião lá, alguém me puxa um RGD, como chama esse papel que tem o pedigree? Né? Esta é a prova que o nosso gado é bom. Mas daí o indiano que vai comprar a genética fala, não, eu quero saber a PTA, que é a DEP do gado de leite. Então, isso, para mim, mostra de como o Mauri falou. Registrar é muito legal, importante, inclusive, fundamental. Agora, melhorar é, depois disso, a segunda coisa mais importante. Essa associação faz o registro, passou aí por um tempo de dificuldades, e agora corrigidas, e agora ela vai para as cabeças, vai continuar para as cabeças fazendo a seleção. Por quê? Porque esse gado é requerido em outros lugares, não só no Brasil, no mundo, e vai cada vez mais ser requerido por tecnologia. O indiano falou, eu queria ver aquela vaca que a semana passada, na Expo, essa raça, deu 80 litros. Quer dizer, o cara sabia que a vaca tinha dado 80 litros, eu quero ver, eu quero entender como é que mede isso. E a outra pessoa mostrando o RGD. Olha o RGD. Então, isso, para mim, é muito contrastante e mostra que o caminho certo é fazer um PMG. Tá bem? Então, essas seriam as minhas observações iniciais. E eu vou falar um pouco do que a gente faz como esse grupo, né? E depois a gente bate um papo aí. Não se faz genômica, que é a ideia da genômica, não se vê o animal por dentro, através dos seus marcadores, da sua sequência, se você não fizer uma análise química. Essa é a grande diferença. Até então, até chegar à genômica, você via por fora. Você via pelo, tipo, olha aí que animais bonitos, uniformes, você via testículo, você media, e você usava técnicas que são de genética e matemática e estatística, e você tinha uma informação. Quando a genômica veio, ela falou assim, bom, se tudo que a gente vem do DNA e suas variações, então vamos analisar esse DNA? Foi aí que apareceu a genômica. Então, o nosso trabalho, nós só trabalhamos com a genômica. Nós não trabalhamos, a priori, com o melhoramento tradicional. Nós temos esse enfoque. Primeiro, tem que colher material biológico, muitos de vocês já fazem isso, outros vão fazer. E esse material tem que, eu queria dizer assim, mensagens, né? Tem que ser muito bem coletado, individualizado, identificado e conservado. O material de eleição é o pelo, puxado da cauda, com os bulbos capilares, armazenados num envelope ou num kitzinho desses de coleta, que tem uma fita adesiva, e você põe aqui o material de DNA, não é esse aqui, o material de DNA são as pontinhas, né? Onde tem o DNA. Não é no cabelo, é na raiz do cabelo. Esse material tem que ir para um laboratório, onde ele é processado. Em geral, funciona bem. Essa tecnologia está dominada. Uma vez ou outra, uma não funcionou, volta e tal. E hoje, aqui no Brasil, pelo menos, o laboratório que tem prestado serviços para a associação, nesse PMGS, é a Neogen, que é um laboratório localizado no estado de São Paulo, em Pindamonhangaba, mas que tem filiais aí pelo mundo. Ele consegue fazer um serviço bom, com um preço equilibrado e com resultados de qualidade. Então, um material biológico vira um arquivo de computador. E aí é onde começa o nosso trabalho, né? Como eu falei antes, de manhã, se você fizer 5.000 genótipos a R$100 cada um, você investiu R$500 mil, é isso? Se eu não errei na conta. Se você, todos vocês, né, associação, cada um investiu 10 mil, outro 20, outro 5, qual é a vantagem disso? É bom ou ruim? É um pouquinho melhor, não é grande coisa, mas melhora, dá uma vantagem adicional na análise. Então, era preciso transformar
toda essa nossa informação, que nós já tínhamos 5.000 genótipos desse jeito, nesse jeito. Então, a gente fez um processo chamado imputação, que é uma rotina computacional. Por exemplo, aqui as amostras com 50K, o indivíduo 1, 2 e 3, CATT, aqui tem um X, né? Você não sabe. Mas no 100K tem um G, um A, um C, um A no meio, né? Varia. Então, o que a gente fez foi o processo de imputação, que é transformar isso nisso. Se usa isso com matemática, comparações, tá? E a gente chega com os chamados genótipos imputados. Isso foi feito, testes realizados, entregamos relatório com acurácia de 97%. Ou seja, a gente transformou o banco, que foi feito em 50.000 marcadores, em 100.000. E isso foi passado para a Embrapa antes da última avaliação. Então, significa que a avaliação também ganhou um pontinho a mais em qualidade. As precisões, as acurácias que o Gilberto deve falar aqui também devem ter dado um boostzinho aí por causa disso. Tá? Existe um trabalho conjunto, ou paralelo, não sei, entre a Embrapa e a AgroPartners contratada pela associação, e a Embrapa Geneplus também, cada um fazendo uma parte. Então, os genótipos vêm para a AgroPartners, e como eles são, não é um arquivinho ou uma letrinha, requer uma análise de controle de qualidade, tem um certo trabalho, esses dados passam por esse controle de qualidade, eles são enviados num formato próprio para a Embrapa, que ela requer. Esses animais genotipados estão informações muito boas para não ter erro, o animal com identificação errada, tudo isso é verificado. E, além disso, a gente põe os dados do SLIC e da dupla musculatura, que são pontos específicos. Você tem 100.000 marcadores inespecíficos, que você não sabe do que se refere, mas, no meio desses, tem 2, que são o SLIC e a dupla musculatura, que a gente extrai e oferece isso também para a Embrapa. Então, logo mais, vocês vão receber o sumário anual, que vai ter as DEPs calculadas, com base também na genômica, e também essas duas informações. Eu não vou falar aqui a importância do SLIC, da dupla musculatura, porque acho que isso já foi bastante falado, né? Mas hoje há uma tendência de usar essas informações para ir aumentando a presença do SLIC, que é o gene que faz do Cenepol esse bicho resistente ao calor, só monta na 40 graus, etc., e diminuir o gene da musculatura dupla, que dá um animal com a hipertrofia muscular, que pode ser um problema de parto, pode ter uma série de outros problemas, carne sem gordura. Então, isso é uma coisa também que não se quer. O heterozigoto ainda pode ser usado, mas com cuidado. Você não vai casalar 2 heterozigotos, porque aí você tem 25% de chance de ter um animal indesejado que não dá nem registro. Então, é esse o cuidado que tem que tomar. A gente pode falar disso depois, se tiver dúvidas. Uma outra coisa que a gente faz nessa primeira análise é o controle de genealogia. Como a gente tem o pedigree e a gente faz a genômica, é como se a gente fizesse um teste de paternidade coletivo. É como se eu pegasse o DNA de todos nós aqui, rodasse, e eu descobrisse que você é primo dele longo, de 3 gerações. Até tem esse teste para humano hoje, que chama 23andMe e tal. Mas a gente, quando recebe, roda tudo isso e vê. Esses dados são antigos, mas são bem verdadeiros. Em diferentes espécies, raças de bovinos ou espécies, qual é a estimada porcentagem de erro de paternidade? Em gado de leite holandês, 7%. Gado de leite no Israel, 12%. Ovelha nos Estados Unidos, 10%. São dados muito grandes. Cavalo Lipizzaner, lá, aqueles cavalos austríacos, lá, 11%, tem erro de paternidade. Então, imagine eu fazer um melhoramento genético, como faz os modelos da Embrapa, enfim, ou aquele que eu mostrei de manhã, e eu disser que esse é filho desse, mas está errado. O erro sai, no final sai erro, né? Então, 10% de erro de genealogia corresponde a uma redução de 15% no processo genético. Então, eu estou andando para trás se eu tiver erro de pedigree. Mas o SRG faz isso. Faz, mas de vez em quando dá erro. E aí, então, a gente reporta isso para o SRG e ele vai lá e corrige. Já foi feito isso, inclusive, né? Isso é um processo normal. Estados Unidos, no holandês, que já faz a seleção genômica há muitos anos, não tem problema. Apitou um erro, vai, toca no celular do responsável, está errado. Troca no banco, tudo certo. Vida que segue, né?
Claro que não são erros intencionais, ninguém chuchou o animal por baixo do pano, por baixo da cerca, não é disso que nós estamos falando. São erros de pedigree que acontecem, uma troca de um sêmen, vai inseminar, errou, não dá. Aqui é uma espécie de filtro, uma peneira de filtro bem fininha que pega tudo. E isso é bom porque ajuda o SRG. Então, olhem como os diferentes elos daquele PMGS eles conversam, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente obtém... Esse aqui é um pedigree natural, né? Animal 1, 2, 3, 4. O 1 e o 1 são 100% iguais. 1 e o 2, 0. Aí tem o 3 e o 2 têm um certo grau de parentesco. Quando você faz a matriz deles pelo pedigree, você obtém isso aqui. Quando você faz pela genômica, você descobre a realidade. Você vai ver que não era só... Isso aqui é teórico. O pai ganha do filho metade, o filho ganha metade do pai, o neto ganha 25%. Mas quando você olha, você vê que não foi assim. Isso está mascarado. Então, essa matriz genômica ela é muito, muito, muito mais eficiente. Isso aí é um controle de qualidade, como diz um amigo, um plus a mais, né? É um plus a mais aí nesse sistema todo de controle. Tá? Imagine você prejudicar o trabalho da Embrapa em 15% porque o dado está errado. Então, a genômica corrige isso e, quando ele roda essa análise, ele roda com quase 100% de certeza. Bom, uma outra coisa que a gente tem feito, e não só para o Cenepol, mas para o Cenepol se aplica como uma luva, porque eu tenho que dizer, de novo aqui, o Cenepol não é uma raça pura, não sei como dizer isso com cuidado. É uma raça feita de outras raças. Por mais que tenha 100 anos, houve misturas. E até hoje é aberto, inclusive. Você pode fazer introgressões. Então, o Cenepol ele tem Red Poll, o Cenepol tem crioulo ibérico, que eram aquelas raças lá por ali no Caribe, e o Cenepol tem raça africana, né? A gente fez vários estudos, isso já é bastante conhecido, né? Ele tem Bos taurus e Bos índicos, sendo que o Bos taurus tem um pouquinho de Bos taurus africano, menos de 1%, que é aquelas raças, algumas raças tipo Sanga e outras. Tem 20% de britânico, em geral, em média, mas isso varia de 11 a 43%. Tem 64% de crioulo, e isso varia de 25 a 75%. Tem 5% de africano, de 2 a 11%, e tem 10% de um zebu geral, né, de 4 a 51. Esse é o Cenepol. Então, ele é uma mistura, né? A gente olha aqui, claro, que esses animais, talvez, tenham aqui um viés mais para esse animal e para esse, porque eles foram selecionados. Mas a gente pode analisar o DNA com o mesmo teste que se faz a genômica para a DEP, a gente pode descobrir qual é a ancestralidade de um dado animal. Depois eu vou mostrar no sistema online, mas isso aqui é um animal X qualquer, ele é 70% taurino ibérico, 4% zebu africano, 16% taurino britânico, 9% zebu. Mais do que essa análise global, a gente pode saber em cada cromossomo, dos 29 que ele tem, o que veio de onde. Então, a gente pode ver, esse é o do pai e o da mãe, colorido com essa cor. Então, eventualmente, não hoje, nós não temos isso para mostrar ainda, mas a partir do momento que nós tenhamos mais fenótipos, nós vamos poder associar fenótipos com ancestralidade. Já estamos começando a fazer isso. E, com isso, talvez predizer ou dar algum marcador que possa ser usado na seleção. Então, assim, essa região verde aqui, ó, é muito importante. Então, eu vou começar a colocar no processo de seleção essa região verde, porque essa região verde vem do taurino britânico e ela pode estar relacionada com alguma coisa que eu estou medindo. Então, isso é uma das outras coisas vertentes que a genômica traz, né? Uma outra coisa que a gente faz nessa mesma linha, com o mesmo teste, ou seja, não tem que testar de novo, é o mesmo apelo lá inicial, que foi para a Neogen, a gente pode calcular a endogamia. Endogamia é aquele mistério, aquele fantasma, né? O inbreeding, né? Eu tenho que evitar a endogamia. Quanto que é bom? 1%, 3%, 7% no máximo? É uma discussão importante que vem de todo um arcabouço teórico. Qual? Se eu não cuidar da endogamia agora, eu não tenho como medir o que está acontecendo, daqui a 3, 4, 5 gerações, eu posso ter um negócio chamado depressão endogâmica, que é uma maximização de encontro de alelos ruins,
componentes maternos e paternos ruins, em homozigose. E isso vai me fazer o rebanho como um todo ir. Então, isso é um medo. Só que, por outro lado, endogamia é um método de seleção também. Você faz seleção por endogamia. Né? Todo mundo fala da colonial no Nelore e tal. O que eles fizeram? Endogamia. Poucos animais no início. E deu um gado uniforme e tal. Nelore do Golias. Endogamia, um gado uniforme. Depois que você jogou fora 20%, 30% que você perdeu com a endogamia, animais ruins, enfim, você vai ter um gado muito uniforme. Para fazer uma heterose dentro da própria raça é interessante. Tanto que todo mundo no Nelore usa endogamia com gado da colonial, Lengruber, não sei o que, essa conversa. Bom, o que a gente tem condição de fazer com a genômica é a endogamia verdadeira, porque a endogamia que a gente calcula pelo pedigree é teórica. O filho recebeu metade do pai e metade da mãe, o neto recebeu 25% de cada avô. Não é verdade. Isso vai quebrando os cromossomos e não é assim. Por isso que a gente tem irmãos não são iguais, porque os irmãos receberam metade do pai e metade da mãe, mas não foi a mesma metade. Na hora que o espermatozoide foi feito, para um quebrou de um jeito, para outro quebrou de outro. Então, os irmãos são diferentes. Netos, então, nos falam, mas todos parecem com o avô. Talvez tenha ali uma característica que predomina, por alguma razão, mas tem essa quebra. Então, o que a gente pode fazer é medir, lá, analisando o genoma, a endogamia recente pela genômica, sem saber o pedigree, que é assim, pai, filho, então, pelo tamanho do pedaço que está em endogamia, e endogamia a gente chama RHO, corrida de homozigose, runs of homozygosity, pedaços que estão iguais, que o pai e a mãe têm idênticos, ou idênticos, né? Literalmente idênticos. A gente analisa essas RHOs, essas corridas de homozigose, e a gente pode ver as recentes, que são, eu usei o primo no pai, no tio, coisa recente, então essas eu evito, porque eu não sei o que, eu estou meio sem controle, mas a gente também encontra a endogamia antiga, que aconteceu há 25 gerações, por exemplo. 25 gerações, considerando 5 anos cada geração, 4 ou 5, são 100 anos. Se ela está lá hoje em homozigose, acende uma luz aí, pode ser que aí tenha coisa boa. Se ela permaneceu por 25 gerações sendo homozigoto, não quebrou, ou foi o azar, a gente tem como ver isso, ou foi a seleção natural. Então, ali pode estar também outras coisas que a gente está buscando. Então, a gente vai ver também ali no aplicativo, você tem lá um certo animal, X qualquer, ele tem 18% de endogamia recente. Tá? É um animal bem endogâmico. Olha só, o cromossomo 1 ele tem uns pedaços aqui que veio da mãe e do pai. A mãe veio de um lado e o pai veio do outro. Como é que eles são iguais? Porque eles tinham ancestrais ainda iguais. Deve ter tio, deve ter 2, 3 vezes um camarada no pedigree. Tem regiões que não têm endogamia e tem as endogamias antigas, 31%, que está em azul aqui. Tá? Então, essa análise também pode ajudar em acasalamentos e outras coisas. E a gente tem desenvolvido isso aqui, está à disposição. Dessa análise de ancestralidade, uma coisa que a gente descobriu foi que o tamanho do umbigo, isso a gente já tinha visto em zebuíno, analisando Nelore, Brahma, outras raças, o tamanho da bandeira, né, do zebu, por exemplo, aqui não tem a foto, mas se você pegar um Angus, ele é colado. Né? Quase não tem umbigo. Todos. Se você pegar um zebu, todos têm umbigo, mas varia de tamanho. E se você pegar o Senepol, ele também tem uma certa variação. Nós fizemos um estudo de associação, genótipo-fenótipo, e descobrimos que animais com umbigo curto e animais com umbigo penduloso, a gente pode determiná-los pela genotipagem. Tá? Então, assim, a gente deu o nome de uzinho, umbigo curto, o grande, umbigo longo. E quando você faz as correlações, você tem lá que quem é uzinho, 13% tem umbigo curto, quem é usão, 39% tem umbigo longo. Né? E quem é usão, de uma população, essa foi a distribuição. E 32% não foi possível avaliar. Eu não escrevi aqui, mas eu posso dizer que isso tem a ver com a influência zebuína dentro do Senepol.
né? Então, aí você tem que também tomar algum cuidado, vou pôr um slide sobre isso, para, quando selecionar, observar como é que está o desempenho. Ainda tem coisas a serem feitas aqui, né? Uma outra coisa que a gente fez foi com relação à coloração de pelagem. Usando o genótipo, a gente consegue fazer um cálculo com bastante precisão, basicamente 100%, de valor genético molecular. Ou seja, a gente consegue dar uma espécie de valor para a pelagem. Então, o animal que é mais vermelho tem um valor genético, nesse caso, esse animal tem 0,20, esse tem menos 0,60, esse tem mais 60 e esse tem mais 82. Vocês podem olhar como a variação de pelagem vai aumentando, de cor. Então, alguém pode falar, o que me interessa a cor da pelagem? Talvez não interesse para nada, mas como modelo de pensamento, a gente pode selecionar esses animais hoje com valor molecular genético. Isso ainda não está imposto, mas eu acho que isso é uma das coisas que está aí na pauta da associação. Tem também, vocês já conhecem, né, os outros marcadores que são já funcionais conhecidos. O da dupla musculatura, que é um dos 100 mil marcadores, é o da dupla musculatura. Fizemos 5.679 análises. Na verdade, a Neogen nos dá isso, a gente só organiza, né? 83% é sem a musculatura dupla, 16% é heterozigoto, e bem pouquinho, 0,29% desses 5 mil animais são homozigotos. Ou seja, a associação, a raça, está num processo de eliminação disso. Se a continuar assim, usando esses animais só entre eles e não esses com esses mesmos, vai se eliminar. Esse é um animal com dupla musculatura. Uma outra marca, que é o gene SLIC, uma mutação SLIC. Quem faz isso somos nós, a gente analisa o genótipo e pega alguns genótipos próximos, alguns marcadores próximos, e consegue ter isso com muita precisão. São 2,93% que não tem nenhuma mutação, ou seja, ele não é resistente ao calor, pelo menos por esse mecanismo. 32% são heterozigotos, 63% são duplo SLIC, que é o que se deseja, um animal duplamente resistente. Ele transmite aquela característica, inclusive, para os F1 cruzados, né? Alguns não é possível avaliar, porque, se tiver algum erro naquela genotipagem, naquele lugar, a gente perde esse negócio. Mas acho que a eficiência até é boa. E um último, que e não em todos os animais, o alelo para chifre, que é conhecido. O chifre, a ausência de chifre do Cenepol, ela está ligada ao alelo chamado alelo céltico, que é o que faz o Angus também. Tem o alelo Friesian, que está mais ligado ao holandês, e tem o mongólico. E a gente descobriu um quarto, que é o guarani, que a gente acha que aconteceu no Nelore. Estamos ainda estudando. Mas o que interessa é que a gente analisou aqui 2.400 desses, a partir dos dados da Neogen. 98,32% são sem chifre, mochos homozigotos, ou seja, todos os filhos deles vão ser sem chifre, mas tinha lá 1,67% que era heterozigoto. Isso é uma coisa que a gente ainda está estudando, não chegamos no fim, e a gente está tentando entender calo, batoque, chifre, como é que é essa coisa, usando essa variedade que tem dentro do Cenepol, né? Ninguém sabe ainda qual é a variante, qual é o gene. Essa associação, existe uma associação entre a presença do calo e batoque e os animais heterozigotos, aqueles que a gente viu no slide anterior. 35% dos animais com calo são heterozigotos. Eu aprendi ontem que uma das hipóteses é que o calo não é algo que vem de dentro, mas sim algo que vem de fora. E aí eu fiquei observando 2 machos ali, que ficam realmente como o logo da associação, né? Então, acho que tem a ver com isso. Parece que os animais fazem fricção. Não sei, aí é teoria, né? Se tem alguma vulnerabilidade nessa região e forma esse negócio, esse calo. E tem mais prevalência nos machos também. Então, é um mistério aí que o pessoal está tentando estabelecer, pedindo para todo mundo que tem isso fotografar, tirar uma amostra de pelo e mandar para o Celso. Com isso, a gente faz um banco para poder fazer cruzamentos genômicos aí. Tá? E porque o que acontece é que se descarta animais excelentes com calo. E pode ser que o calo seja uma coisa menor, não seja nem o chifre. Se acredita que não seja mesmo o chifre. Bom, essas últimas mutações ou essas descobertas precisam ser usadas, né, podem ser usadas,
Mas a gente tem que analisar os efeitos secundários que podem ter nisso. Você selecionar para isso, mas ele ser ruim para aquilo, não adianta. Então, tem que se avaliar, fazer algumas análises. Tudo isso é muito novo, ainda não deu para completar. Seleção para determinada característica, será que afeta outras que estão em seleção? Será que se eu começar a selecionar animais slick, eles são os que ganham menos peso? Então, isso a gente tem que começar a olhar para poder usar isso com mais força, né? Seleção requer atenção. E é importante continuar coletando. Vocês estão aqui, se tiverem algum material, quiserem fazer algum tipo de dado, de análise de cor, do umbigo, ou do calo, do batoque, por favor, entrem em contato, que a associação pode orientar em como colher a amostra, como fazer esse desenho, para a gente poder avançar com isso. Essas descobertas só são possíveis se houver colaboração entre associação e colaboradores, nós, a Embrapa e outros, produtores, técnicos do PMGS. Ontem nós tivemos com os técnicos aqui bastante tempo e foi bastante interessante. Também agora com os produtores, né? Então, assim, para nós, para o nosso lado, né, registro dos animais, que a gente acha que tem que ser muito importante, e nós patinamos sempre que não tem isso bem feito, os registros, as anotações. A fenotipagem, eu falei, sempre falo, o pessoal já virou até um jargão, né? Genótipo é ouro, fenótipo é prata. Tem que colher bem feito, tem que medir bem feito, tem que pesar. Principalmente quem faz genética, né? O cara que compra o seu touro e vai fazer, ele vai olhar, aquele deu uma bezerrada boa. Você não pode se dar o luxo de falar deu uma bezerrada boa. Você tem que falar deu uma bezerrada boa, que pesou tanto, que tinha índice genético assim, valor genético assado, era negativo para isso, para aquilo e para aquele outro. Sem falar de sanidade e outras coisas, né? Então, fenotipagem é ouro. E a coleta de amostra biológica, que é a base da genômica. A gente tem essa equipe aí, nossos colaboradores que estão em Araçatuba, sempre está mudando, né? E o que é ruim é bom, tem muita gente boa para estar conosco, mas recentemente perdemos um dos cabeças, o Yuri, foi para a Sexing Technologies, trabalhar na mesma área, mas a gente já tem novas pessoas entrando, a Daiane, Lucas, a Andrea, André, Marco, Ana Maria, Silvana e eu. O cavalo, não sei, talvez dê uma força lá. Ele chama dólar, né? Diz que quem investe em dólar sempre não perde, né? Eu até agora só perdi, porque ele come um saco de ração por mês. Mas tudo bem. É isso aí, gente. Eu agradeço. Essa é a mensagem que eu tinha para falar. O presidente até saiu, não sei se ele ficou com raiva. Eu achei que você tinha vazado, já ia fazer a notificação extrajudicial para mim. Mas é isso, eu acho que nós temos muito para fazer. Uma mensagem também de apoio, claro, tem problema, a pecuária não está comprando, touro, mercado China fechou, tem toda essa conversa, né? Mas, bicho, é a hora que você tem que fazer as coisas acontecer, porque é a hora que o mercado China abre, o cara compra, você tem que mostrar coisa nova. No nosso pequeno mundo, a gente está aqui para ajudar, enfim, ajudar via associação a esse processo melhorar, tá bom? Obrigado e passo a palavra. Pois não. Obrigado. Claro, o aplicativo. Esqueci. Por favor, entenda que nós não somos empresa de aplicativo. Isso aqui foi feito para nós mesmos ajudar. Ajuda a gente aqui, por favor, André. Onde que está o bicho aqui? Professor. Oi. Enquanto você põe lá. Pois não. Quando você falou sobre toda a construção da parte genética, desse genoma, né, que a gente está descobrindo, tanta coisa nova, o que você me fala na questão de casco? Como que nós estamos na evolução desse casco do Cenepol, que estamos aí... Eu falei isso no almoço com algumas pessoas. Minha experiência de alguns anos nessa história, lendo, vendo o que acontece no mundo, essa história do umbigo, do chifre, da cor da pelagem. Eu não vou lhe dizer que o problema do casco... Primeiro, assim, a gente tem que ver o que é esse problema do casco. Uhum. E eu aqui já faço um no disclosure, né? Como é que é? Eu quero me eximir de responsabilidade. Eu não estou dizendo que exista um gene para o calo. Para o problema de casco. Mas vamos dizer, então, que exista um problema de casco. Então, primeiro é preciso definir qual é esse problema. No almoço, eu estava conversando com um colega, e há uma coisa entre ambiente Sim.
e genética. Sim. Você lembra do meu primeiro slide, essa manhã, não, depois da palestra dele? Sim. Eu falava, a gente tem que descolar isso aí. Então, o que eu gosto, como agora eu falo até como pesquisador, e a AgroPartners gosta de fazer ciência, é assim, como que a gente pode, dentro desse universo, colher animais que têm esse problema de casco? Então, por exemplo, eu não sei qual é a sua realidade, mas vamos dizer que você tenha lá 20 animais do mesmo tamanho, da mesma idade, no mesmo piquete, e claramente você vê que 5 têm esse tal problema de casco e 15 não. Ou que você manda, parece que o problema também acontece quando você manda o touro lá para o centro-oeste. Você mandou para um cara 10 touros, 3 deu problema de casco, não. Se a gente avaliar qual é esse problema, descartar problemas de tropeçou, pisou na pedra, picou com a cobra, sei lá, e conseguir criar esses grupos contrastantes, a gente pode aplicar testes genômicos e, pelo menos, dar uma resposta de se há um componente genético. Ótimo. Com relativamente poucos animais. Você não precisa de milhares de animais. Então, é pôr na cabeça de vocês, que estão lá no dia a dia, os técnicos, principalmente, vamos bolar uma trabalho desse, não é nem um pouco complicado. Por quê? O genótipo está na mão. Se bobear, o animal já foi até genotipado. Se você me disser quem ele é, ó, esse é do casco ruim. Esse também é do casco ruim. E tudo isso é mais ou menos igual. E esses, cara, têm um casco excelente. A gente faz um contraste genômico que chama Genome Wide Association Study. Tem um jeito de fazer isso. Então, eu devolvo a pergunta para você e falo, vamos colher esse material. É possível, sim. Gostaria que todos nos ajudassem nesse processo, porque eu vejo que é, sim, uma realidade de todos os criatórios. Temos os amigos aqui da Bolívia que também possuem esse problema. Ótimo. Então, acho que está na hora de colocarmos mais essa na mesa. Gostaria, né? de um dia ir com um dos técnicos, alguém ver esse problema. Eu gostaria de ver, quando puder. Pois não. Lá no Acre, regiões próximas, tem região que é Tabatinga e tem região que é Areluz. Tabatinga, perto de Letícia, lá no meio da Amazônia, não? Não. No Acre, no Acre. Ah, a terra. A terra lá no Acre, na mesma região, próximas, Sim. em propriedades diferentes. Sim. Teve um proprietário lá que comprou já 3 touros na propriedade dele, que é Tabatinga. Uhum. A terra é ruim, né? É uma qualidade inferior. Argilosa, não? Argilosa, mal drenada, e ela é bem encharcada. E esses touros aí deram problema. Já os touros que eu levo lá para a propriedade que eu fico, já não está tendo problema. Todos eles perfeitos, tanto os machos quanto as fêmeas. Né? Mas esse aí, todo que chega na propriedade dele, principalmente o Senepol, o Nelore ele não está dando. Mas o Senepol está dando na propriedade dele problema de casco seríssimo. E ele já perdeu até 2 touros. Não, isso eu acho que é o tipo da coisa que a gente tem que avaliar. A única sugestão, tente achar o Senepol que é resistente a isso, que deve ter. Se você lembrar, se isso for genético, se você lembrar que o Senepol tem zebu no meio, o Senepol deve ter animais que combinaram para isso a característica zebuína, de repente. Então, nós precisamos observar e coletar informação e mandar para nós. Basicamente é isso. Pois não. Uma pergunta, professor. Falando sobre o gene do pelo. Tá, o gene do pelo, a gente tem alguns animais que a gente já tem genotipado S1, ou seja, homozigoto para pelo. Esse gene, obrigatoriamente, ele tem que ser manifestado em fenótipo ou ele pode ser portador do genótipo e não manifestar? Até onde eu saiba, esses animais que têm a mutação nos 2 alelos, eles vão ser do pelo curto. Mas na orelha tem pelo, em algumas épocas do ano ele tem um pouquinho mais de pelo, então não é um tudo ou nada do tipo pelado, mas é um animal que, se você olhar ele contrastado com outros, ou com angus, ele é muito menos peludo. Não tem pelo. Mas eu já vi relato de animais slick que têm um pouquinho de pelo, mas nada muito fora do normal. O animal é portador do gene de ter pelo. Ah, desculpe, sim. Falar a verdade, eu nunca vi um animal com essinho. Você já viu? A gente tem alguns animais que dão o homozigoto para pelo, mas não tem fenótipo. Não tem o fenótipo. Entendeu? E aí, a gente não sabe se isso é um outro gene. O senhor poderia falar agora? A gente poderia, sim. Eu até conversei com o pessoal da Neogênio sobre isso. Sim, ótimo. A dúvida é justamente essa. Eu... Sim. A gente já genotipou muito animal.
Tá. O gene SLIC, como eu falei, acho que agora há pouco, não foi só a mutação do Cenepol. Ele é um gene que a pressão ambiental fez com que animais que tinham mutações nele sobreviviam e iam para frente. Então, por exemplo, a raça Homo sinuano carora, da Venezuela, da Colômbia, o crioulo brasileiro, qual mais? Limoneiro. Tem uma meia dúzia de raças que pegam toda essa parte espanhola, tem mutações nesse gene, e não é a mesma que a gente detecta aqui. Então, essa é uma hipótese. Se você tiver esses animais vivos, me mande, eu genotipo, e eu posso sequenciar esse pedacinho e olhar todas as mutações. Um aluno meu de doutorado faz esse trabalho. Então, quantos são os animais? Você ainda tem? Ótimo. Então, olha, pode ser que a gente tenha. Por quê, de novo? Não é tirando o meu da reta, mas essa mutação, qual o número dela, a do SLIC? Tem um número lá, mas essa mutação é a principal. Só que vamos pensar na história de 100... Quantos anos tem o Cenepol lá nas Ilhas Virgens? 100 e pouco? Pintou um touro que era limoneiro, carora, são uns puta touro vermelho desse tamanho, foi enfiado. Pode ter sido a outra mutação. E no SNP chip a gente não detecta. Então, eu preciso pegar e sequenciar. Mande para nós que a gente faz isso aí. Pode mandar, grátis. Para responder essa pergunta. E a gente pode, inclusive, no próximo SNP chip que for lançado, incluir a tal da mutação. A gente já está com um plano. Se eu não me engano, são 6 ou 7 mutações diferentes que ocorrem nesse gene e nessas raças. Tá bom? Só a título de curiosidade, obviamente, nós somos no Nelore em cima, no zebu, né? Vamos ver qual que é a mutação deles. Não é ali. Ou seja, o zebuíno tem a termotolerância que não passa pelo gene SLIC. Perguntas? Acabou. Perdão, sim. Bom, então, como eu disse, a gente não... Pode desligar? Já. Posso desligar aqui, talvez? Isso aqui, rapidamente, é algo que a gente espera que os associados possam ter em breve. Oi? Já está. Então, por exemplo, aqui estão todos os animais. SC0017, essa é a identificação dele, é uma fêmea, nasceu 30 de março de 22, e ela tem uma endogamia recente de 6,3. Se eu clico nela aqui, e vou aqui, eu consigo ver, ela tem 6,3% do seu genoma com endogamia recente. Olha só, esse cromossomo 12, ela recebeu o mesmo pedaço do pai e da mãe. Provavelmente porque o avô do pai e da mãe eram parentes. E o acaso que vai fazendo isso. A gente tem a cada geração de 2 a 3 recombinações por cromossomo. E isso acontece ao acaso, não tem um lugar. Então, esse é um embaralhamento. Cada ejaculado de um touro, ou de um homem, tem bilhões de indivíduos diferentes. Pode ter um ou outro igual, mas é muito difícil ser igual. Tá? Você nunca produz um indivíduo igual. Então, essas diferenças estão aqui. E aqui ele tem 15% de uma endogamia mais antiga, que é esse azul mais escuro. O que a gente espera a partir de agora com essa informação? 2 coisas. Que os acasaladores possam usar essas informações no seu dia a dia, na sua prática de acasalamento. Isso está aqui, disponível. A gente pode, inclusive, propor acasalamentos usando a genômica para maximizar, para minimizar, no caso, a endogamia, se for um objetivo. Mais sofisticado ainda, se a gente souber quais as regiões que são boas, por exemplo, alguma endogamia dessas aqui, antigas, que está associado com alguma coisa interessante, a gente pode fazer um acasalamento, mas mantendo a endogamia aí. Então, você pode brincar com isso e isso está posto aí. Tá? Uma outra coisa que a gente pôs aqui, que eu expliquei na apresentação, mas está aqui, a ancestralidade. Então, aqui o animal SC0, o mesmo animal. A gente pode clicar aqui e ver como é que ele é. Então, por exemplo, esse aqui tem 68% ibérico, africano, muito pouco, indiano, britânico e tal. E a gente vê isso também no nível do cromossomo, ou seja, de cada um dos cromossomos. Isso tem um valor também interessante a partir de agora para saber a pureza. No caso do zebu,
Isso foi demandado pela Índia, uma análise dessa. Eles queriam animais puros. O que é puro para ele? Tem que ter mais de 97% de zebuíno. Então, nós fizemos essa análise, praticamente todo zebuíno brasileiro tem mais de 97% de zebuíno. A gente descobriu que alguns animais tinham um pouco de contaminação, mas era gir com Nelore, com Guzerá. Então, isso foi muito bem mostrado. Como que a gente faz isso? Compara com um banco de dados que tem holandês, que tem Jersey, que tem Angus, que tem todas as raças zebuínas, e a gente consegue determinar o grau de pureza, né? E, finalmente, os valores genéticos, né? Que é o que eu mostrei essa manhã, que são as variações que a gente pode calcular. Hoje nós não temos isso, a não ser os das provas, porque quem faz esses valores genéticos é o sumário da Embrapa, é a análise da Embrapa. Mas está aqui o arcabouço para poder usar isso para provas ou usar isso para alguma outra variação. E só para finalizar, está escrito aqui como é que isso funciona, qual é a base de cada uma dessas, bem simples, sem muito nhenhenhê, e as principais referências desse material. Tá bom? Hoje isso não está disponível, porque é uma decisão que a associação vai tomar em algum momento, aí eu passo ao nosso corpo diretivo, enfim, para que veja como melhor usar isso. Eu acho que o céu é o limite. Obrigado pela pergunta sobre o casco. Ontem me falaram também uma anedótica, né? A gente chama isso de anedótico. O touro, eu não vou falar o nome porque eu não quero que ninguém brigue comigo. O touro fulano tem muito problema de hipogonadismo, de roncolho, testículo. Vamos então estudar, porque o que acontece? Você tem lá uma pirâmide. O primeiro animal, o primeiro acasalamento Cenepol, 100 anos atrás. Aí você tem uma pirâmide. Os animais de hoje estão aqui na base. De repente apareceu uma mutação aqui no meio. Ou entrou, porque eles acasalaram com charolês, ou sei lá o quê. Isso gerou uma família, muitas vezes, que não está conversando com o resto. E quando você faz a análise genética de toda a população, isso muitas vezes se perde. Então, buscar essas histórias, o touro fulano, que eu não vou falar o nome, mas ele me falou, eu escrevi o nome, vamos pegar o grupo desse touro, dos filhos dele, dos parentes dele, que de fato tem esses problemas reprodutivos, e vamos pegar linhagens que são perfeitas em termos de gônadas. Vamos comparar, a genômica permite isso. Isso porque a gente aqui está usando os SNP chips, que são 100 mil marcadores, mas a gente pode fazer o genoma inteiro, né? A gente pode sequenciar todo o genoma, não é tão caro assim, já foi. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer aqui, dentro desse guarda-chuva que é a genômica. Tá bom? Mais perguntas? Tá bom? Então, tá bom.